Abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo de número 3. Gênesis capítulo de número 3. Gênesis capítulo de número 3 fala sobre uma conversa de Eva com a serpente. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E aqui a história depois continua e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Preste atenção. Deus, aqui no capítulo de número 2, verso 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Agora, no jardim, Deus faz Adão dormir um pesado sono, e ele então agora cria Eva. Interessante que no capítulo 2, verso 18, Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí, ele faz Adão dormir um profundo sono, e verso 21, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Aí Deus faz Eva, e como que um pai no templo, Deus leva Eva para Adão, e ali acontece o primeiro casamento da história humana. Eu considero assim, Deus casa Adão e Eva, e o que eles ganham de presente? Eles ganham o que todo casal gostaria de ganhar: o jardim do Éden como morada. Não é? O jardim do Éden como morada, não é? Porque o jardim do Éden foi o grande presente que Deus deu para Adão e Eva, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E aí, eles estão no jardim do Éden e eles têm tudo o que era necessário para viver uma vida abundante, plena, feliz e alegre. Não bastando o jardim com tudo o que eles precisavam, a Bíblia diz, aqui no verso 8 do capítulo 3, que Deus, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. O que eles precisavam mais? O que esses dois queriam mais, não é? Um jardim que o próprio Deus plantou, e eu fico imaginando como não era aquele jardim. Porque hoje, por exemplo, eu estava esses dias aqui na cidade de Campos do Jordão, e eu fui visitar um jardim lá, não é? Um espaço grande, muito grande, não é? E que tem muitas flores. Você leva assim um tempão, meio-dia você leva lá visitando e conhecendo e fotografando, e é muito legal. Eu já achei maravilhoso. Quando você vai em Dubai também tem jardins lá, que é algo assim fenomenal, é algo extraordinário, é algo surpreendente. Você já fica assim encantado. E quando você vai na cidade de Bonito, não é? Na cidade do Bonito, né? No Pantanal brasileiro, você já fica assim impactado com a beleza desses lugares. Dá para você imaginar o Jardim do Éden? Antes da queda, antes da rebelião. Dá para você
desculpe, antes da queda do homem, antes do pecado de Adão e Eva. Dá para você imaginar como não era o Jardim do Éden? O Jardim do Éden era simplesmente magnífico, extraordinário, surpreendente, exuberante, fantástico. E não bastando toda essa beleza, Deus passava por lá na viração. Toda tarde Deus passava por lá. Você imaginou, gente? Que privilégio esses dois tinham. Porém, no capítulo 3, começa a tragédia. No capítulo 3, começa o problema. No capítulo 3, começa a perda. Olha o que Deus havia dito para Adão e Eva. Verso de número 15 a seguir. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então, usufrua, entendeu? Desfrute, usufrua, desfrute, experimente os frutos de todas as árvores. Só uma árvore que está no meio do jardim é que vocês não vão comer dela, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, o dia em que vocês transgredirem, é claro, aqui Eva não tinha sido criada ainda e Deus falou para Adão que consequentemente tinha que falar para Eva. Então preste atenção, certamente morrerás. Aí, Eva aceita aquilo que ela não deveria ter aceito. No capítulo 3, verso 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Aqui começa o problema, tá? Olha o que a Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que Deus havia dito para Adão? Olha, você vai cultivar, você vai guardar, você vai dominar. Para Eva, você vai auxiliar. Então você é a auxiliadora idônea daquele que vai guardar, cultivar e dominar. Só que a serpente usa uma estratégia, preste atenção porque isso aqui é sério, hein? A serpente usa uma estratégia. Por que a serpente, isso aqui é uma pergunta interessante. Por que a serpente não enganou Adão? Hein, Elisama, você sabe? Por que a serpente não enganou Adão? Mas foi atrás de Eva. Pedro, Deus é uma coisa para mim. Quando um vendedor bate na porta da casa, ele espera que saia o homem ou a mulher? Geralmente a mulher, né? Quando o vendedor que está vendendo cobertor, fronha, o vendedor que está vendendo vaso, o vendedor que está vendendo, de repente, lembra de quando os vendedores batiam na porta de casa para vender livros? Quando o vendedor bate na porta de casa para vender calçado ou para vender qualquer coisa, ele não espera que saia o homem. Ele espera que saia a mulher. É interessante que venda é emocional. Venda é emocional. E a mulher, ela compra muito mais pela emoção do que pela razão. Na verdade, todos nós compramos muito mais pela emoção do que pela razão. Mas é interessante que a Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil. Essa fragilidade não tem nada a ver com inferioridade. Deus fez o homem com uma constituição física e uma estrutura psíquica. O homem não é emotivo como a mulher. O homem
tem emoções, mas ele é muito mais razão. Deus fez o homem com uma constituição física e psíquica e emocional para proteger a mulher. Para proteger a mulher. Entendeu? Então, aqui o diabo usa de um plano, de uma estratégia. Ele não vai tentar Adão. Ele vai tentar Eva. E aí então, e é interessante que Eva, ela aceita a ideia de conversar com a serpente. Presta atenção. Eva aceita a ideia de dialogar com a serpente. E aqui eu gostaria que você prestasse atenção nesta sequência. Preste atenção nesta sequência. Primeiro, ela ouviu. Segundo, ela viu. Vendo a mulher que a árvore era boa, ela viu. E terceiro, ela decidiu. Então escute. Primeiro, ela ouviu. Segundo, ela viu. E terceiro, ela decidiu. Eu vou repetir e gostaria que dentro do que eu estou falando você escrevesse aí. Pega papel, pega a caneta aí, pega aí. Pega papel e caneta. Isso aqui vai ser... Você precisa compartilhar isso com as suas filhas, com os seus filhos. Você precisa compartilhar isso no almoço, no jantar. Você precisa compartilhar isso na sua casa. Decisão decide o meu destino. Então, guarda isso. Decisão decide o meu destino. Isso, a nossa vida é feita de escolhas. Vou repetir. A nossa vida, a nossa história, a nossa família, o nosso casamento é feito de escolhas. Então, as nossas escolhas vai determinando como será a nossa vida, a nossa história, o nosso legado, nosso futuro e o nosso presente também. Eva está aqui diante de uma decisão que ela precisa tomar, de uma escolha que ela precisa fazer. Agora, qual era a intenção do diabo que falava através da serpente? Qual era a intenção do diabo que falava através da serpente? Roubar, matar e destruir. Sempre foi assim. Desde que ele foi expulso do céu, desde que ele se rebelou no céu e foi expulso, esta é a sua intenção, motivação e propósito: roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Assim como o diabo estava lá no Jardim do Éden, falando através da serpente com Eva, com essa intenção, propósito e motivação, não é diferente comigo, não é diferente com você, não é diferente com todos aqueles que estão me acompanhando, me assistindo agora. Ele continua roubando, matando e destruindo. O que faltou para Eva? Discernimento, pô. O que faltou para Adão? Proteger Eva. Aqui, então, todos eles erraram. Todos eles erraram. O diabo queria atingir Deus, fazendo com que o casal perdesse tudo. O diabo queria atingir Deus, fazendo com que esse casal perdesse tudo. E infelizmente, foi o que aconteceu. Olha o que está escrito aqui, ó, no verso de número 23 e 24. Olha como termina esse capítulo. Capítulo 3, verso 23 e 24. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E expulso o homem. E homem aqui envolve Adão e Eva. Os dois foram expulsos. Expulso, ou seja, aqueles perdem tudo.
eles perdem o jardim com tudo que o jardim oferecia. Agora eles são expulsos e eles perdem aquilo que dá sentido para a nossa vida. Eles perdem a presença de Deus. Eles perdem a comunhão com Deus. Eles perdem a intimidade com Deus. Eles perdem a amizade com Deus. Eles perdem o relacionamento com Deus. Eles perdem tudo. E agora, por quê? Por que Eva perdeu tudo e colocou Adão a perder tudo também? Por quê, gente? Aqui começa. Como eu gostaria, não é, que todas as pessoas que estão para tomar uma decisão, todas as pessoas que estão para fazer uma escolha, estivessem me assistindo agora. Por que Eva perdeu tudo? Por quê? Primeiro, guarde aí. Primeiro, ela ouviu quem... Eu até coloquei aqui, ó. Primeiro, deixa eu colocar aqui, ó. Ela parou no lugar errado. Escreve aí. Número 1, parou no lugar errado. Número 2, colocou os olhos na direção errada. Número 3, ouviu a pessoa errada. Então, olha só. Parou no lugar errado. Olhou na direção errada. E ouviu a pessoa errada. Então ela parou no lugar errado. Colocou os seus olhos na direção errada. E ela ouviu a pessoa errada. Será que Deus não parou você aí para deixar claro como é que as pessoas decidem de forma errada? Deixa eu começar por aqui, ó. Ela ouviu a pessoa errada. Ela ouviu a pessoa errada. Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas escolhas erradas de pessoas na Bíblia. Eva escolheu errado, trazendo sobre si maldição. E até hoje nós pagamos por isso. Outra pessoa que escolheu errado, Sansão. Sansão escolheu errado, Juízes 16, e ele teve um fim trágico. Um outro que escolheu errado é o filho pródigo. O filho pródigo fez uma escolha errada e pagou caro pela escolha errada que fez. Então, Jonas, ele faz uma escolha errada. Ele escolheu tomar uma outra direção, bem longe daquela que Deus havia dado. Então, ele sofre e coloca todo mundo a sofrer e a perder. Então, eu gostaria que você entendesse que uma escolha errada não faz apenas você sofrer, mas faz aqueles que viajam com você, que convivem com você, que gostam de você, que amam você, faz com que eles sofram também. Agora, preste atenção, por favor. Toda decisão que nós tomamos, toda escolha que nós fazemos, geralmente fazemos debaixo de uma influência. Ninguém escolhe, não, eu acordei e resolvi. Não, eu acordei e resolvi. Não, de repente eu estava almoçando e resolvi. Não, geralmente, na maioria das vezes, 99,999% das vezes, as escolhas que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, decidimos debaixo de uma influência. O filho pródigo decidiu, tinha alguma influência, ele estava ouvindo alguém, ele estava ouvindo. Sansão não foi diferente. Preste atenção, o filho pródigo, Sansão, Judas Iscariotes. Então, escute isso, por favor. Algumas pessoas que você não deveria ouvir, você vai escolher, você vai decidir, você vai errar. Primeiro, Eva ouve a serpente. A serpente falava, tá? Era o diabo falando nela. E quem era o diabo? Inimigo de Deus. Como é que eu,
como filho de Deus, vou parar para ouvir um inimigo de Deus? Segundo, Eva está ouvindo um rebelde. Eva está ouvindo o diabo na serpente que se rebelou no céu e de lá foi expulso. Como é que você para dar ouvido a uma pessoa que se rebelou, quebrou o princípio de autoridade, um rebelde de carteirinha? Como é que você dá ouvido para um rebeliado, para um rebelde? Não faz sentido, você vai errar. Então ela ouve o inimigo de Deus, ela ouve um rebelde, e ela ouve o pai da mentira. E é interessante que a serpente plantou no coração de Eva dúvida em relação à palavra. Olha como isso é sério. Ela diz assim, Deus falou, não comereis de toda árvore do jardim? Aí a mulher responde, do fruto das árvores do jardim também podemos comer. Podemos comer de todos os frutos de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o que a serpente diz. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Deus havia dito, certamente morrerás. A serpente diz, não morrerás. Não é verdade. Deus está enganando vocês. É um perigo quando... E isso eu vejo muito, hein? Tem muita gente que prefere acreditar na vizinha do que naquilo que foi pregado na igreja. Tem muita gente que prefere acreditar lá na cabeleireiro, o dentista, o médico, acreditar no que foi dito lá do que naquilo que foi dito com base na palavra, num trabalho de mentoria e de aconselhamento. Tem muita gente preferindo ouvir a serpente do que ouvir Deus através dos seus profetas, ministros, pastores, evangelistas. Preste atenção que Eva aceitou ouvir alguém que a Bíblia chama de pai da mentira. Eva ouviu o pai da mentira. E o pai da mentira, espiritualmente falando, ainda fala. Por isso que, olha o que diz primeiro, olha aqui, ó, Salmo 1. Veja o que está aqui no Salmo 1, ó. Salmo 1. Vamos ler o que está aqui no Salmo 1, ó. Salmo de número 1. Olha o que o salmista diz aqui, ó, e faz todo sentido com a palavra que eu estou trazendo nesta manhã para a sua vida, para o seu coração, ó. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não ouça os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Não ouça aqueles que têm uma vida no pecado, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista está dizendo, não ouça os ímpios, não ouça os pecadores, não ouça os escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, Eva ouviu um inimigo de Deus, Eva ouviu um rebelde, Eva ouviu o pai da mentira, Eva ouviu quem não tinha nada de Deus para dizer. Eva ouviu quem não tinha nada de Deus para dizer. Eva ouviu quem não ouvia a Deus. Eva ouviu quem não ouvia a Deus. E a grande pergunta desta manhã é: quem você está ouvindo? Quem está ministrando ao teu coração? Quem está tentando convencer você a fazer aquilo que é anti-evangelho, anti-Deus, anti a verdade? Quem é que está te enganando? Ainda ontem à noite, hoje pela manhã,
eu ajudei uma senhora que por um momento em um tempo se envolveu com uma outra pessoa e a serpente ministrou ao coração dela. E hoje ela está colhendo os resultados amargos dessa escolha errada debaixo de uma influência maligna. Ela deu ouvido a alguém que levou ela a tomar a pior decisão e fazer a pior escolha. Eu não estou aqui brincando de fazer live. Eu estou aqui porque Deus quer ministrar ao coração de pessoas que precisam decidir, que precisam escolher, de pessoas que estão num caminho que não é o caminho de vida. Estão num caminho que não é o caminho dos sábios, é o caminho dos tolos. Veja o que acontece com Eva. Ela perde tudo porque ela escolheu errado. E ela escolheu errado porque ela ouviu a pessoa errada. Ela se colocou debaixo de uma influência errada. Veja o que acontece com Sansão. Sansão tinha a unção que todos nós, homens de Deus, gostaríamos de ter. Ele tinha uma graça da parte de Deus para fazer coisas extraordinárias, mas uma escolha. Como que você quer terminar a sua história? Como Sansão? Se matando para matar seus inimigos? Veja o que acontece com o filho pródigo. Ele sai da casa, sai da mesa farta, sai da presença do pai, sai da comunhão com o pai, sai da fartura que havia na sua casa em todos os sentidos, e a decisão errada que ele toma de sair da forma errada, na hora errada, com a motivação errada, o leva a descer tanto que ele vai parar lá no chiqueiro dos porcos. Ele chega ao ponto de ter inveja do porco, que tinha comida, mas para ele ninguém dava nada. Percebe? O que acontece com Jonas? Jonas causa maior prejuízo naquele barco, porque a sua desobediência, o seu erro, atraiu a ira de Deus. E aquele barco começa a ser sacudido por uma tempestade. E as pessoas começam a jogar alimento fora, começam a jogar muita coisa de valor fora para tentar diminuir o peso. E o peso era Jonas. E aí ele é obrigado, ele disse para as pessoas jogá-lo para fora, porque ele era o problema. E quando jogam Jonas para fora, Jonas é engolido por um grande peixe e a tempestade, e o mar se acalma, a tempestade para. Mas que prejuízo causou? Então, o que eu gostaria de fazer que você entendesse é que as escolhas que você faz não têm implicações só sobre a sua vida, mas seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, a empresa onde você trabalha, a igreja onde você congrega. Se você quer escolher bem, você primeiro precisa ouvir quem ouve a Deus. Em vez de você ouvir o inimigo de Deus, ouça quem é íntimo de Deus. Certo? Em vez de você ficar dando ouvido a quem está longe de Deus, ouça quem está perto de Deus. A palavra precisa ser lida todos os dias com esse desejo de ouvir a voz de Deus. Seja sensível à voz de Deus. Interessante que eu estava ouvindo assim bastante uma pessoa na internet. Eu estava ouvindo bastante uma pessoa na internet e tal. E ele disse, de repente, outro dia eu orando aqui em comunhão com Deus, e eu ouvi dentro de mim assim, para de ouvir esta pessoa. Dentro de mim, eu ouvi, para de ouvir esta pessoa. Por quê? Porque de tanto você ouvir uma pessoa, você começa
a sofrer uma influência para pensar e agir como ela. Isso é perigoso. Quem você está ouvindo na internet? Quem você está insistentemente escutando no YouTube? Quais são as séries na Netflix que você está ouvindo? Presta atenção. Um filme como aquele 50 Tons de Cinza, é isso? É isso aí? Você lembra, Elisama? É 50 Tons de Cinza? Um filme como 50 Tons de Cinza, quando você termina de assistir, a sua mente está influenciada e você corre um sério risco de desejar, praticar, agir, ter atitudes ensinadas no filme. Dependendo do filme que você assiste, da série que você assiste, dependendo das ministrações que você assiste, você vai sendo influenciada, você vai sendo influenciado, você vai sendo guiado, dirigido, e daqui a pouco você está agindo daquela forma, fazendo aquelas escolhas, tomando aquelas decisões, porque por trás de muitos filmes, de muitas ministrações, está a unção luciférica, está a serpente, está esse mesmo espírito que enganou Eva. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que julgar as profecias, tá? Nós temos que ponderar, nós temos que avaliar. Se não passar pelo filtro da palavra, não é Deus. Se não passar pelo filtro das Escrituras, não é Deus. E cuidado, porque às vezes o diabo quer usar a palavra de Deus para enganar, porque ele é astuto. Tá? E essa é a pergunta. Primeiro, a quem você está ouvindo? Em que direção você está olhando? E aonde você está parando? Eva parou no lugar errado. Alguns lugares você não deveria frequentar, alguns lugares você não deveria estar indo, alguns lugares você não poderia estar, tá? Isso, preste atenção. Eva parou no lugar errado. Tem muita gente frequentando um lugar que não deveria. Não deveria. A menos que você foi lá para evangelizar, pregar, anunciar a palavra. Se há um propósito claro definido, tá? Agora, tem muita gente que está frequentando lugares onde a serpente age, influenciando para o mal. Segundo, qual é a direção que você está olhando? Tire os seus olhos daquilo que você sabe que te levará ao pecado ou já está prendendo você no pecado. E terceiro, a quem você está ouvindo? A quem você está ouvindo? Você está ouvindo quem ouve a Deus? Você está ouvindo quem quer o melhor para a sua vida? Você está ouvindo quem é íntimo de Deus? Você está ouvindo quem tem palavra de Deus para compartilhar? Você está ouvindo mentores que velam por sua vida, oram por você, torcem por você? A quem você está ouvindo? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.